Boa noite, gente. Estamos aqui estreando o nosso quadro chamado Vivo de Milagres. Vai ser uma nova série que vão ter episódios semanais postados aqui para vocês estarem acompanhando sobre vários testemunhos de esperança e fé, que eu creio que irá edificar muitas vidas. E hoje estamos aqui com a Giovana. Ei, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Meu nome é Giovana, sou membro da IABSB, faço parte do Ministério de Louvor da Igreja. Também sou uma das líderes do Submersos e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Nós estamos muito felizes de te receber aqui, Giovana. Então, ao decorrer da nossa vida, a gente tem experiências com Deus, né? E na Bíblia também nós temos vários exemplos de encontros que as pessoas têm com Jesus. E eu queria saber da Giovana, primeira pergunta, você nasceu num lar cristão, Giovana? Não, meus pais, eles sempre tiveram muita fé, mas eles nunca frequentaram a igreja. Assim. Entendi. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi seu encontro com Jesus? Meu primeiro encontro com Jesus foi bem assim, coisa de criança, sabe? Eu morava no morro e aí eu era muito amiga de todas as crianças que tinha lá. E aí eu comecei a perceber que todo domingo que eu chamava as crianças para poder brincar, eu não encontrava elas. E aí eu fui perguntar para os pais delas onde que elas estavam e eles falaram, olha, elas estão lá na escola bíblica. Aí eu falei, poxa, também quero ir, né, já que eu não tenho ninguém para brincar. E elas estão indo na igreja, então eu também quero ir. E eu comecei a ir, eu não consegui parar mais de ir. E aí foi nessa igreja que eu comecei a frequentar a EBD que eu aceitei Jesus. E eu tinha acho que uns 7 anos de idade. Nossa, era bem nova. Eu lembro exatamente do dia assim que o pastor estava pregando e aí ele me chamaram as pessoas para aceitar Jesus. Eu lembro que foi muita galera lá. E aí eu aceitei, e aí eu até lembro que uma amiga minha chegou para mim e falou bem, senhora, você tem certeza? Sua vida vai mudar ainda daqui para frente, tem que mudar. Eu falei, não, tenho certeza que eu estou fazendo. E eu cheguei em casa e falei, mãe, joga fora todos os meus shorts, todos os meus brincos, porque agora eu sou crente, se ter Jesus, e minha vida tem que mudar. Foi bem radical. E você morava onde nessa época? Eu morava em Porto de Santana nessa época, e aí eu frequentava essa igreja. Fiquei frequentando, eu cantava, dançava, fazia teatrinho de criança, era bem legal. E aí eu tive que parar de ir nessa igreja porque meu pai ele teve que ir para São Paulo. Legal, não sabia que você tinha morado em São Paulo. Ele teve que ir para São Paulo. Meu pai ele viajava bastante, assim. A gente nunca ficava parado num lugar só. Então de ano em ano a gente estava mudando de estado. E aí ele recebeu uma oferta de emprego em São Paulo e a gente foi para lá e eu tive que parar de ir à igreja, né, lá, porque eu não conhecia as pessoas. E não conhecia lá o lugar, né? E foi lá que eu tive a primeira experiência com Deus. Eu fui parar no hospital uma certa época, estava brincando assim, e aí eu cheguei em casa, minha mãe percebeu que minha bochecha estava roxa, estava vermelhinha assim, e eu falei, mãe, tô passando mal. Ela até brincou assim, poxa, você estava brincando até agora e agora tá passando mal. E aí ela botou a mão em mim e estava pelando de febre. Aí ela me levou para o hospital. Aí o médico falou, olha, eu estou com suspeita de algumas coisas, mas vou dar uma medicação para ela, você leva ela para casa, se ela não melhorar, você traz ela de volta. Aí eu fui para casa, tomei a medicação, mas não melhorei, e aí voltei para o hospital. Quando eu voltei para o hospital, o médico já chamou a minha mãe e falou, olha, eu vou ter que internar ela, e ela vai para a UTI, ela vai para o isolamento. E nessa hora minha mãe disse que ela ficou bem desesperada, porque eu nunca tinha ficado internada, sabe? Então era uma coisa muito nova. E eu fiquei internada 10 dias. E eu estava com meningite, e essa meningite era bacteriana, e eles entraram com antibióticos e tal. E aí passaram os dias, depois de uns 5 dias os médicos perceberam que a infecção ela não estava mais retrocedendo, ela estabilizou num lugar só. E eles estavam com muito medo dessa infecção progredir, porque se passasse para outros órgãos, poderia dar uma infecção generalizada. E aí, foi na hora que o médico chegou para minha mãe e falou, olha, se você tem algum tipo de fé, essa é a hora que você tem que se apegar com Deus, porque para essa infecção se reverter,
só mesmo se você orar bastante pela vida dela. E foi o que minha mãe fez. Ela orou bastante. E nesses 10 dias que eu fiquei internada na UTI, eu só ficava sedada, porque eu sentia muita dor na cabeça. E ficava sedada e às vezes eu acordava assim de madrugada, resmungava algumas coisas, mas tudo sem nexo, assim. E aí, uma noite antes de eu receber, falar que eu melhorei, né? Eu chamei a minha mãe de madrugada e falei, mãe, eu vou sair daqui. E aí ela falou, como assim você vai sair daqui? O médico veio e falou que você vai sair daqui? Eu falei, não, o anjo veio e me disse que eu vou sair daqui. E aí, no dia seguinte, o médico chegou no meu quarto e falou, olha, ela teve um progresso incrível e o remédio está fazendo efeito e, se tudo der certo, amanhã mesmo ela pode ir para o quarto. Glória a Deus. Nossa, que experiência maravilhosa. E você consegue lembrar, assim, como que foi essa visão que você teve? Felizmente, assim, a visão em si eu não lembro, mas toda vez que eu falo desse assunto, eu me emociono bastante, eu sempre me arrepio bastante. E é uma experiência que a minha mãe me contou e naquele dia ela chorou bastante, porque ela soube que Deus estava ali e que Ele era com a minha vida e que ela não precisava ter medo de nada, sabe? Então é algo que impactou bastante não só a minha vida, mas a vida dos meus pais. Glória a Deus. Experiência incrível que a Giovana contou aqui pra gente hoje. E eu tô maravilhada, Giovana. Creio que deve ter, como você mesmo disse, impactado a vida dos seus pais e depois disso eles foram para a igreja, eles se converteram. Como que foi esse processo? Então, lá em São Paulo a gente começou a frequentar a igreja, mas depois a gente teve que voltar para cá, para o Espírito Santo, e quando a gente voltou para cá, a gente se mudou aqui para cima para a igreja, da igreja, num apartamento. E foi quando eles começaram a frequentar e retornaram, assim. E aí todas as experiências que a gente teve daquele dia para frente foram marcadas por essa experiência que a gente teve. Glória a Deus, foi algo muito marcante mesmo. E a gente tem vivido, né, dias difíceis e de muita enfermidade, de ver muitas notícias desse tipo. E é muito bom ouvir esse milagre que a Giovana vivenciou, né? Pelo menos para a minha vida foi muito impactante, né? Poder ver isso que ela vivenciou, dessa cura, desse milagre, e que você aí de casa possa também ter seu coração cheio de esperança e fé, né? Assim como foi ouvir o testemunho da Giovana. E eu queria, Giovana, que você dissesse para as pessoas que estão nos assistindo algo que você queira deixar para eles como mensagem. Então, gente, nem sempre na nossa vida a gente vai ter grandes experiências como as que estão relatadas na Bíblia, por exemplo. Mas Deus, Ele todos os dias revela um dos detalhes dos quais a gente sabe que a gente não está sozinho. E a mensagem que eu queria deixar para vocês não importa o tempo de luta, não importa o quanto a gente se sinta fraco, que a gente se sinta para baixo, Deus está sempre com a gente. A palavra dele nos garante isso. Ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, confie nisso, tenha a sua fé, não nas coisas que você está vivendo agora, mas naquilo que há de vir. Que Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio e você não está sozinho. Amém. Foi maravilhoso estar com você aqui, né, poder ouvir a sua experiência, esse encontro com Jesus que você teve tão nova, né, essa experiência desse milagre. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e fique ligado nos próximos episódios da nossa série Vivo de Milagres. Eu creio que Deus fará grandes coisas, né, através dessa série, porque aqui a gente vai ouvir vários testemunhos, vamos ouvir várias pessoas contando sobre as experiências que elas tiveram. Tá bom? Um beijo a todos.